de moeda. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e pagarei tudo. O Senhor teve compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor que lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Repita após mim, por favor. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês à luz desse texto sobre perdão. Esse texto, ele fala sobre perdão. Nós estamos hoje na ceia do Senhor, e hoje também nós somos lembrados desse grande perdão que o Senhor ofereceu a nós. Nós só estamos aqui nessa noite porque nós somos pessoas perdoadas. Se nós não tivéssemos sido perdoados, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos porque Deus em Cristo Jesus perdoou os nossos pecados. E o que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é uma ofensa contra o Senhor. Pecado é a quebra dos princípios eternos de Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos perdoados. E esse texto convida-nos a pensarmos sobre o perdão de Deus e como nós devemos perdoar as pessoas. De introdução, eu quero apenas lembrá-lo que todos nós precisamos perdoar. Todos nós precisamos perdoar. Todos nós, em um dado momento, precisamos de perdão. Todos nós, em um dado momento, vamos ter dificuldade na área dos relacionamentos, que nós vamos ter ou que perdoar ou que pedir perdão. Todos nós somos assim. Ninguém aqui nesse auditório, a começar em mim até a porta, não passará, se já não passou, por situações delicadas no casamento, no ambiente profissional, no ambiente familiar, seja qual ambiente for, que você não tivesse que exercer perdão. Irmão, pode pôr aqui em cima do gasofilaço para mim, fazer favor, obrigado. O texto sem apreço, Jesus vai contar uma parábola. Ele vai contar o quê? Uma parábola. Ele vai contar como foi o perdão de Deus. Eu li uma outra versão ali, mas o que acontece? Jesus vai falar assim: olha, um dia um rei resolveu acertar as contas com seus servos. O rei da parábola aqui é Deus. Um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Romanos capítulo 14 diz que nós vamos comparecer. E Romanos diz que nós daremos conta de nós mesmos. O pastor não vai dar conta da sua vida para Deus. Quem vai dar conta da sua vida para Deus é você mesmo. Ninguém vai dar conta da minha vida para Deus. Eu não vou chegar para Deus e dar conta dos meus filhos para Deus, nem da minha esposa. Nós daremos conta de nós mesmos. Nós respondemos pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões e a forma como nós vivemos. Ninguém é responsável ou será responsabilizado pela forma que nós vivemos. Nós não poderemos culpar ninguém. Ah, Deus, mas fizeram isso comigo, mas falaram isso, mas tiveram esse tipo de decisão. Não, porque a nossa vida não está nas mãos de ninguém. A nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia! Nós não podemos deixar a nossa vida na mão de ninguém. Às vezes nós terceirizamos a nossa vida.
Como? Deixando a nossa vida na mão dos outros, porque estamos magoados, estamos tristes e nós não queremos perdoar. Certo é que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que nessa parábola aparece o primeiro servo, que vai prestar conta para o seu senhor. E na versão, algumas versões aí, quando diz que ele devia uma soma de dinheiro, está escrito aí assim, olha, repita após mim, ele devia 300 talentos. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Quantos quilos? 35 quilos de ouro. Então, é 300 talentos, está aí na sua versão? Alguém achou 300 talentos? Quem está com a Bíblia aberta? Capítulo 18, verso 23 por aí. 300 talentos, é isso mesmo? Confere aí para mim, se é 300 talentos. Que a minha ali estava 30 milhões de prata. Verso 22 ou verso 23 ou 24? Está 300 talentos? 300 mil talentos. Então um talento equivale a quantos quilos de ouro? Um talento equivale a quantos quilos de ouro? 35 quilos de ouro. 300 mil talentos, 10 mil talentos, perdão, não sei porque eu estou com 300. 10 mil talentos equivale, repita comigo, 350 mil quilos de ouro. 10 mil talentos. Um grama de ouro, quem mexe aqui com pedras preciosas, um grão hoje deve estar custando, uma grama de ouro deve estar custando R$624, se eu não estou equivocado. Uma grama de ouro. Então você imagina alguém devendo 350 mil quilos de ouro. Nós estamos falando de alguém que está devendo 284 bilhões de reais. Agora eu pergunto para você, quem que você conhece no mundo que tem uma soma astronômica dessa de dinheiro? 284 bilhões de reais. Eu não conheço ninguém. É muito dinheiro. Quando esse homem que está devendo 10 mil talentos, ele se apresenta ao rei, ele não tem como pagar aquela dívida, porque alguém que devesse 10 mil talentos, repita comigo, precisava trabalhar 150 mil anos ininterrupto. Ele precisava, para pagar aquela dívida, trabalhar 150 mil anos. Ô irmão, ninguém vive 150 anos, ainda mais 150 mil. A dívida dele era impagável. Jesus está contando aqui uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Jesus está falando de uma cifra irreal na época. Se você reunisse a coleta de impostos de 5 regiões da época, Jerusalém, Bereia, aquela região de Samaria, dava 800 talentos por ano. Se você pegasse 5 regiões, para dar 10 mil talentos, precisavam de 13 anos. Quanto tempo? 13 anos. Uma coleta de 5 províncias. Jesus está contando um exagero. Na época de Jesus, ninguém poderia dever 10 mil talentos. Na época de Jesus, ninguém tinha esse dinheiro. Ninguém tinha 350 mil quilos de ouro. Ninguém podia dever 284 bilhões de reais. Mas a Bíblia diz que quando esse homem, ele vai diante do rei, o rei perdoa a sua dívida, porque a dívida ela era impagável. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui em Ponte Nova, em Curvelo, dia 21 de setembro, uma hora dessa? O que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem a ver com a minha, com a sua vida? O tamanho do perdão com que Deus nos perdoou. A nossa dívida com Deus, ela era impagável. Ô irmão, não tem nenhum de nós aqui nesse auditório que teríamos condições de pagar a nossa dívida para Deus. Nós poderíamos trabalhar eternidade afora, nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida ao Senhor, porque a nossa dívida ao Senhor ela é impagável. Nenhum de nós. Tanto é que o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim: vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradições dos vossos pais. Vocês não foram resgatados pela vossa maneira vã de viver, por ouro ou por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. A nossa dívida ela é impagável, mas mesmo nós não tendo condição de pagar, Deus enviou Jesus Cristo a essa terra para morrer no nosso lugar e pagar a nossa dívida. A nossa dívida tem um preço, e o preço é o preço de sangue. É preço de quê? De sangue. Existe uma moeda
valiosa no reino espiritual. E essa moeda é o sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro derramado no Calvário, Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. Pagou a nossa dívida. Colossenses capítulo 2, verso 13, diz que havia uma cédula de dívida que era contrária a nós. Jesus pegou essa cédula de dívida e a cravou no Calvário. E lá pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou em alto bom som, pendurado no leito vertical, ele falou assim: tetelestai. Ele falou o quê? Repita comigo: está consumado. A palavra tetelestai no grego, ela tem 4 significados, mas um significado é: está pago. A minha dívida com Deus, ela está paga, e ela está paga pelo precioso sangue de Jesus. Por causa de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, Deus nos perdoou, e Deus nos fez estar reunidos aqui nessa noite, porque nós somos uma comunidade de pessoas perdoadas e justificadas pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Jesus foi no nosso lugar. Pode aplaudir bem forte o Senhor. Isso significa que o perdão não é merecimento, perdão é graça. Não é que nós merecemos, foi a graça de Deus. O perdão não depende de nós, depende de Deus. O perdão não é a obra do homem, é obra de Deus. Não é obra da terra, é obra do céu. É a graça de Deus. Agora esse texto também ensina-nos que o perdão de Deus é completo. O perdão de Deus é o quê? Completo. Oh, irmãos, Deus não é igual ao nosso. A gente geralmente, quando perdoa uma pessoa, né, a gente fala assim: eu vou te perdoar, mas você não faz isso mais. Aí quando é homem e mulher, que é casado, eu te perdoo. Aí daí uma semana alguém pisa na bola, tá vendo só, não devia ter perdoado. Olha o que você fez comigo. Só que o perdão de Deus é completo. O que significa que o perdão de Deus é completo? Significa que uma vez que Deus nos perdoou, Deus não cobra isso mais de nós. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. E aí tem um amigo meu que brinca assim: quando Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, Deus coloca uma plaquinha escrito assim: olha, proibido pescar. Uma vez que Deus pegou os meus pecados e não se lembra mais dele e lançou no mar do esquecimento, Deus não cobra mais de nós aquele pecado que ele perdoou. Amado, eu não sei por caminhos que você andou ultimamente, eu não sei quais escolhas que você fez, quais as decisões que você tomou, eu não sei se você pisou no tomate ou na lavoura toda, eu não sei se você enfiou as mãos pelos pés, eu não sei se você errou em alguma coisa, entristeceu o Espírito Santo, perdoou contra Deus, mas uma coisa eu sei: se você pedir perdão, você se arrepender e você abandonar o pecado, Deus te perdoa, e dos seus pecados Deus não lembra mais. Se Deus não lembra mais, significa então que você também tem que se perdoar. Porque talvez um dos maiores problemas nossos não tem nada a ver com relação interpessoal. O que é relação interpessoal? É eu e o outro. Talvez o seu problema é intrapessoal. O que é intrapessoal? Sou eu comigo mesmo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que o seu maior desafio não é perdoar alguém, é você perdoar a si mesmo. É você ter cometido alguns erros, é você ter assumido algumas posições, é você ter praticado algumas coisas, mesmo sabendo que Deus te perdoa e que as pessoas te perdoam. Talvez você tenha dificuldade de perdoar a si mesmo. Talvez o seu problema é intrapessoal, mas o Deus que está sentado no alto sublime trono de glória, Ele te perdoou. Você também precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Tem pessoas que não conseguem se perdoar, gente. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Ele sabe que Deus perdoou, as pessoas o perdoam, mas ele não consegue se perdoar. Nessa noite, Deus está falando com alguém aqui nesse auditório: você precisa se perdoar, porque Deus te perdoou.
A Bíblia diz que o perdão de Deus é completo, Deus não cobra mais. Então, se Satanás de vez em quando está buzinando aos pés do seu ouvido, apontando o dedo para você, aponta para Satanás o Calvário e diga para o diabo: Jesus morreu por causa dos meus pecados, mas ressuscitou para minha justificação. O sangue do Cordeiro foi derramado. Quando o diabo ficar lembrando o seu passado, como diz o André Valadão, lembra Satanás o futuro dele. Qual que é o futuro do diabo? Lago de fogo e enxofre. Nós não temos que aceitar a acusação dos outros, nós não temos que aceitar a acusação do diabo, uma vez que o Deus Todo-Poderoso já nos perdoou em Cristo Jesus. Vocês estão comigo, amém? Agora nós vamos para a segunda parte da parábola. A Bíblia diz que esse sujeito sai da presença do rei. Sai da presença de quem? Do rei. Então saibamos nós que nós somos perdoados. Saibamos nós que é graça de Deus. Saibamos nós que o perdão de Deus é completo. Deus perdoou todo o nosso passado, Deus perdoa o presente, até o futuro Deus já tem perdão para dar para nós. Não que devamos pecar, mas nós vamos pecar. Mas nós precisamos saber que o perdão de Deus é completo. Agora nós somos pessoas perdoadas. Uma vez que aquele sujeito saiu da presença do rei, ele encontra um conservo. Ele encontra quem? Que lhe devia 100 denários. Devia quanto? 100 denários. 100 denários é 90 dias de serviço. 100 denários é quantos dias de trabalho? 90. O salário mínimo hoje ele é R$ 1.518. 3 meses de salário dá perto de 4.570 e poucos reais. Dá perto disso. Aquele cara é perdoado de 350 mil quilos de ouro. Ele é perdoado de uma dívida de 284 bilhões de reais. Ele é perdoado 150 mil anos de trabalho ininterrupto. Ele encontra o conservo dele que deve ele 90 dias de trabalho. Quantos dias? 90. Ele foi perdoado de 150 mil anos. E agora ele tem alguém diante dele que lhe deve 90 dias de trabalho. Ele foi perdoado 284 bilhões de reais. Agora tem diante dele alguém que lhe deve 4.570 e poucos reais. E o que ele faz? Ele não perdoa. Ele é perdoado 600 mil vezes a mais. Ele não consegue perdoar quem lhe deve 600 mil vezes a menos. Vocês estão me entendendo? O que esse texto está dizendo aqui para nós? Que nós não temos desculpa para não perdoar. Ô irmãos, tem hora que as pessoas vão nos ferir, tem hora que as pessoas vão nos machucar, tem hora que as pessoas vão fazer isso intencionalmente e assentar na arquibancada para ver o nosso sofrimento. Tem pessoas que vão marcar a nossa vida e vai causar uma cratera na nossa alma. Tem pessoas que vão nos dar prejuízos enormes, se nós já não tivemos. Mas eu não estou aqui para menosprezar o seu sofrimento, longe disso. Eu estou aqui para lhe mostrar o seguinte, e entendam-me por favor, não estou aqui desmerecendo a sua vida, o que você passou, mas esse texto mostra para mim e para você que não importa o que as pessoas vão fazer conosco, nós sempre precisamos perdoar. Todas as vezes que você estiver lidando com alguém e você perceber que é difícil perdoar, você precisa olhar para quem? Para Jesus. Você precisa olhar para o tamanho do perdão com que Deus te perdoou. O que Deus nos perdoou é astronômico, é transcendente, é extraordinário, é incalculável. Então, à luz do perdão de Deus, eu tenho que liberar perdão. E aí, como Deus não fala para as paredes, e tem alguém aqui que talvez você está com dificuldade de perdoar, a palavra de Deus para você nessa noite é, e para mim, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Aquele sujeito que encontra o seu conservo, que lhe deve 90 dias de trabalho, 4.570 e poucos reais. Aquele sujeito que foi perdoado de 150 mil anos, de 284 bilhões de reais, que foi perdoado 600 mil vezes a mais, não consegue liberar perdão. Aí vem a pergunta de Jesus, de Pedro, perdão, para os rabinos. Para quem? Os rabinos. Você deveria perdoar uma pessoa até 3 vezes. Quantas vezes? 3. Passou de 3, você não perdoava mais. É a ideia deles. Aí Pedro fala assim, quer saber de uma coisa? Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar alguém? 7?
Pedro aumentou mais 4. Aí Jesus falou o que com ele? Não digo 7 vezes, mas digo 70 vezes 7. O Senhor não está falando de matemática aqui não. Quem é bom de matemática já fez o cálculo, dá 490. O Senhor está falando que não há limites para perdoar. Não há limites para perdoar. Aí eu quero abrir um parênteses. Tem pessoa que você perdoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas chega uma hora que você tem que manter uma distância para que continue tudo em paz. Tem gente que não dá para conviver com ele mesmo não. A melhor maneira de você conviver com ele é ele para lá e você para cá. É ele do lado de lá e você do lado de cada cidade. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, repita após mim: no que depender de vós, tende paz com todos. Tem hora que a paz não depende só de mim, vai depender do Jonathan. Enquanto a paz depende só de mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empenhar por ela. Mas tem hora que eu quero paz e o outro quer o quê? Guerra. Agora eu não vou entrar na guerra de ninguém. Eu não posso guerrear, porque eu fui perdoado. Então não há limites para perdoar. Nós precisamos estar sempre prontos para perdoar, porque todas as vezes que nós somos desafiados a não perdoar, nós precisamos olhar para o tamanho do perdão de Deus. O perdão de Deus por mim custou o preço de sangue. O sangue de quem? De Jesus. Pois bem, o texto continua. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Quando o rei ouve falar, eu acabei de ler o texto, quando o rei ouve falar que aquele que foi perdoado 150 mil anos de trabalho, de 350 mil quilos de ouro, que na época não existia isso, Jesus está falando de algo exagerado para dizer o tamanho do perdão de Deus. Quando ele ouve falar que aquele que foi perdoado 600 mil vezes a mais não perdoa alguém 600 mil vezes a menos, que lhe deve 90 dias de trabalho, 4.570 e poucos reais, o rei manda chamá-lo. O rei manda fazer o quê? Chamá-lo. Ô irmãos, se nós não perdoarmos, nós vamos ter um encontro com Deus em prestação de contas. O rei mandou chamá-lo, e aqui vão as consequências de quem não perdoa. O rei manda chamá-lo, e o rei vai confrontá-lo. O rei fala assim: servo mau, eu não lhe perdoei? Você não me devia um valor astronômico, exagerado? Eu não lhe perdoei tudo, porque o perdão de Deus é completo. Não existe isso aqui também não, irmãos. Ó, eu te perdoo isso e isso aqui, mas isso aqui não te perdoa. Não, o perdão tem que ser completo. Completo. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Perdoar não é uma questão de sentimento, é uma questão de atitude. Você não sente para perdoar. Quem é que vai sentir para perdoar? Você está machucado, eu estou ferido, como é que eu vou sentir? Não é o que eu sinto, é o que eu creio, é atitude. Eu tomo a decisão de perdoar. Eu tomo a decisão de perdoar. E aí a Bíblia diz que ele chama esse conservo e diz assim: você não perdoou, então eu vou agora entregar a você os verdugos. Repita comigo: verdugos. Irmãos, se você está aqui nessa noite, o seu coração está ferido, se você está aqui nessa noite, você está frustrado com alguém, você está decepcionado com alguém, não se entregue ao sentimento de mágoa, não se entregue ao sentimento de ódio, não se entregue ao sentimento de vingança. Entregue tudo isso nas mãos de Deus. Não é fácil, não é fácil, mas nós precisamos viver além das ofensas, nós precisamos viver além das frustrações, nós precisamos viver além da mágoa. A Bíblia diz que quando nós não entregamos nas mãos do Senhor, repita comigo, somos entregues aos verdugos. A palavra verdugo aí no grego é demônios. Demônios. A pessoa que não perdoa, ele é entregue a espíritos atormentadores. Existem demônios que a função deles é apenas atormentar quem não perdoa. Quem não perdoa. Lá em Efésios capítulo 4, verso 26, está escrito assim: não se deixa o sol se pôr sobre a ira de vocês. A minha pergunta é: quando é que o sol se põe? O que quer dizer quando o sol se põe? Alguém tem um palpite? Quando o sol se põe, significa que está terminando um dia
para iniciar outro dia. Por isso que o sol se põe. Aí o apóstolo está dizendo assim, 4:26 de Efésios: não se deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. O que Paulo está ensinando aqui? Não passe do domingo para a segunda com o coração irado. Não passe de um dia para o outro sem resolver os problemas. Não passe do domingo para a segunda sem pedir perdão ou sem perdoar. Aí vem o 27, 4:27 de Efésios. Está escrito assim: e não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Um coração azedo, um coração magoado, um coração com sentimento de vingança, um coração cheio de ódio, é um canteiro fértil para Satanás. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi entregue aos flageladores, atormentadores, aos verdugos. Aquele homem foi entregue, porque ele não perdoou. E irmãos, quando nós não perdoamos, nós anulamos o perdão de Deus na nossa vida. Quando nós não perdoamos, revela a dureza do nosso coração. Porque um coração que foi perdoado por Deus, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração transformado, é um coração que perdoa. E aí, a gente não pode ficar ouvindo o que os outros estão dizendo. Ah, mas você é muito bobo em perdoar. Ô irmãos, é melhor ser bobo e perdoar e fazer a vontade de Deus do que ser esperto com o coração duro e ir para o inferno. Você sabia que o inferno está cheio de gente esperta? No inferno está cheio de gente que dava nó em pingo d'água. Vocês conhecem esse ditado? Nó em pingo d'água? O reino de Deus, irmãos, não é para os espertos. O reino de Deus é para os humildes. A Bíblia diz, Mateus capítulo 5 assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a... Você quer ver Deus? Meu coração tem que estar limpo. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é um pacificador? Você tem um coração limpo? Você tem um coração puro? Primeiro lugar, repita comigo: quem não perdoa será entregue aos demônios. Quem não perdoa não pode ofertar. Mateus capítulo 5 diz que quando você estiver vindo no corredor com a sua oferta, o seu dízimo, e você lembrar que você tem uma mágoa no coração, está escrito: deixa a sua oferta de lado, vá até a pessoa, conserte, depois traga a sua oferta. Deus não recebe dízimo e oferta quem está com o coração cheio de ódio. Deus não recebe dízimo e oferta com quem está com o coração cheio de vingança. Nós não podemos ofertar. Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode o quê? Orar. Quem não perdoa, Deus não ouve a sua oração. Mateus capítulo 6 verso 9, Jesus vai falar da oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, em um dado momento, está escrito assim: repita após mim: perdoa-nos, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Repita após mim assim: o perdão de Deus é condicional. À medida que eu perdoo, eu sou perdoado. Meu irmão, se você não perdoa, Deus não te perdoa. Não adianta, irmão, nós vivemos em guerra, em briga aqui, e pegar o microfone e cantar. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa, Deus não recebe a sua adoração. A Bíblia diz que quando Caim e Abel foi a levar a oferta, a Bíblia diz que Deus desprezou Caim a sua oferta. Antes de Deus aceitar a minha oração, antes de Deus aceitar o meu louvor, antes de Deus aceitar o dízimo e a oferta, primeiro Deus me aceita. Depois o que é que Deus vai fazer? Deus aceita aquilo que eu dou. Não é isso que a gente ensina para os nossos filhos? Eu tenho 2 filhos, e eu falo para os meus filhos assim: olha, quando você estiver na rua, se alguém estranho te der alguma coisa, você não pega. Não pega. Agora, se alguém que conhece te dar alguma coisa, você pega. Aí eu falo com meu filho assim: a segurança daquilo que vão te dar está ligado diretamente à pessoa que você conhece ou desconhece. Então, antes de aceitar os meus louvores, antes de aceitar a minha oração, antes de aceitar o meu dízimo e a minha oferta, Deus primeiro tem que me aceitar. Então, quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode honrar o Senhor com dízimo e oferta. Quem não perdoa entrega aos verdugos. E a Bíblia diz, repita comigo: ficará ali, bem forte, ficará ali até pagar tudo.
Sabe o que significa? Que aquele homem não ia sair de lá. Ele devia quantos anos de trabalho? 150 mil anos de trabalho. Meu irmão, ninguém vive nem 150. Imagina 1000. Sabe quanto que ele tinha que pagar? 350 mil quilos de ouro. Se reunisse o ouro de toda a região, dava 800 talentos só. Ele devia 10 mil. Ele ia sair daquela prisão, sim ou não? Quer dizer, irmão, que se você e eu morrermos agora sem perdoar, nós vamos para o inferno, e nós não vamos sair nunca mais de lá, porque não existe purgatório. Não sei se eu já falei para vocês, eu já estudei para padre 2 anos, eu já li a Bíblia de capa a capa, eu já estudei 7 anos direto, estudando teologia, tem muita coisa que aprender. Posso afirmar categoricamente, existe 2 lugares quando alguém morre: céu ou inferno. A Bíblia está dizendo que, à luz desse texto, quem não perdoa, e se morrer, essa pessoa que não perdoa, essa pessoa vai direto para o inferno e de lá não sai mais. O problema é que quando você não perdoa, aonde você vai, você leva a pessoa que você está com raiva dela. Por quê? Todos nós um dia, irmão, já ficamos azedos, não é verdade? Todos nós um dia falamos assim no espelho: ô raiva daquela pessoa, ô ódio. Aí o que acontecia? Você ia passear numa cachoeira, quem vinha na sua memória? Aquela pessoa. Aí domingo à tarde você deitava no sofá para dar uma descansada antes do culto, quem vinha naquela sua memória? Virava um fantasma, porque não perdoa. Quando nós não perdoamos, nós carregamos o outro conosco. Você já percebeu que quando nós não perdoamos tem um peso? Parece que a gente está carregando as pessoas com a gente não tem paz, a gente não consegue dormir, a gente não tem alegria, porque não perdoa. Repita após mim, por gentileza, assim: olha, a pior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso e amargurado. Essa é a pior prisão. Ô irmão, a pior prisão não é aquela que tem lá embaixo, naquela avenida não, que as pessoas estão privadas da liberdade. Tem gente que está andando, indo e vindo, comprando e vendendo, estão presas espiritualmente, estão encarceradas por Satanás, porque não perdoa. E aí eu quero concluir nessa noite esse texto, essa lição, dizendo o seguinte: quem não perdoa os seus devedores não recebe perdão de Deus. Repita comigo assim: Deus nos trata como nós tratamos os nossos devedores. Porque Mateus capítulo 7 diz que nós seremos julgados com a mesma medida que nós julgamos. Aí eu tenho raiva daquela pessoa, então meu irmão, Deus vai ter raiva de você. Aí eu não perdoo aquela pessoa, então Deus não vai te perdoar. Pastor, você está doido? Não, é Bíblia, não estou falando nada de mim, está tudo na Bíblia. Nós precisamos perdoar, nós não podemos fechar o nosso coração, nós precisamos liberar perdão. Quem não perdoa não pode adorar, quem não perdoa não pode honrar o Senhor com seus dízimos e oferta. Não podemos ter comunhão com Deus e viver brigado uns com os outros. Não podemos ter caminho aberto para intimidade com Deus e construir abismo entre nós. Antes de aceitar o nosso culto, Deus precisa aceitar a nossa vida. Irmãos, a falta de perdão destrói a nossa relação com quem? Com quem? E impede as nossas orações. Um coração cheio de ódio está completamente vazio do Espírito Santo, vazio do espírito de súplica. Um coração azedo e magoado não consegue orar com eficácia. Amados irmãos, quem não perdoa não tem saúde. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, lançou agora uma estatística assustadora: 50% das pessoas que passam nos hospitais, eles não estão doentes no físico, eles estão doentes na alma. Tem pessoa morrendo de câncer, não é por causa do organismo, é por causa de emoções. Tem gente com câncer porque o câncer é resultado de um coração cheio de ódio. Ô irmãos, você já viu uma pessoa cheia de ódio? O semblante é fechado, é frio, é calculista. E aí, quem não perdoa, vai aqui dados da medicina: um ódio acumulado, olha só, eleva a pressão arterial, perturba o trabalho digestivo, causa úlcera,
O estômago, ele fica num esgotamento nervoso, tira o apetite, rouba o sono, provoca um infarto. Eu estou falando de coisas da medicina. A OMS falou que 50% das pessoas que passam nos hospitais, é estatística, é fato, eles não estão doentes por causa do físico, estão doentes por causa das emoções. Para nossa tristeza, há 4 dias atrás, um pastor de 35 anos em São Paulo cometeu suicídio. Hoje, a doença ou a enfermidade na alma é alarmante. As pessoas não suicidam, irmão, porque tem falta de Deus. Nem todos suicidam porque é demônio. É uma somatização de problemas e dificuldades. Tem suicídio que é falta de Deus mesmo. Tem suicídio que é demônio mesmo. Mas tem suicídio, não é que a pessoa quer se matar. A pessoa, ela quer dar um fim ao problema. E ela acha que dar um fim ao problema é tirando a própria vida. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado para não ficar mandando os outros para o inferno. Ah, fulano de tal morreu e foi para o inferno. Quem que a gente usa como exemplo para falar que quem suicidou vai para o inferno? Quem? Judas. Judas não foi para o inferno porque ele suicidou. Judas foi para o inferno, irmão. Ele era ladrão. Judas era tesoureiro da turma de Jesus e ele roubava na bolsa lá em João. O suicídio foi mais uma coisa, mas antes de se suicidar, ele roubava. Ele roubava no gasofilaço de Jesus. Um rapaz de 35 anos, um pregador famoso, cometeu suicídio. Eu tenho um colega de seminário que nós estudamos juntos, ele trabalhava, ele não estudava, ele cometeu suicídio. Então eu estou aqui para dizer o seguinte: existem doenças no nosso corpo que é por causa de falta de perdão. Existe opressão maligna porque é falta de perdão. O céu está fechado porque nós não perdoamos. Agora esse texto é um alerta. Qual é o alerta, pastor? Assim também diz o texto: o Pai fará com vocês, se vocês não perdoarem de todo o coração. Assim o Pai fará com o Alain. O Pai fará comigo, com você, conosco, se nós não perdoarmos. Perdoar não é uma escolha, é uma necessidade. Tem muitas coisas que estão amarradas em nossas vidas, tem muitas coisas que estão bloqueadas na nossa vida, porque nós ainda não liberamos perdão. Então nessa noite, Jesus de Nazaré, que está aqui neste lugar, Ele convida-nos a nós perdoarmos. Tem alguém que você precisa perdoar? Peça perdão. Tem alguém que você precisa liberar? Libera perdão. Talvez não tenha nada a ver com os outros, tenha a ver com você. Se perdoa. Não adianta nada eu vim aqui pregar uma mensagem: Deus vai abrir porta, Deus vai dar vitória, Deus está quebrando o laço. Deus abre porta mesmo, irmão. Deus quebra o laço, Deus quebra a corrente, Deus faz tudo. Não adianta eu pregar isso aqui se nós não estamos com o coração limpo, com o coração puro. E nós precisamos estar sempre dispostos a perdoar, porque nós machucamos as pessoas e nós somos machucados. Nós ferimos e nós somos feridos. Enquanto nessa terra vivermos, nós precisamos ter um exercício constante de perdão e misericórdia. Ah, irmãos, se Jesus encontrar em nós um coração limpo e puro, as bênçãos dele serão derramadas sobre nós. Será derramada sobre nós sem medida, porque Deus é fiel. Eu nem preciso profetizar. O que eu vou falar aqui é bíblico. Tem gente que está aqui nessa noite. O bom é que eu não conheço ninguém, né? Por enquanto. Então eu posso falar. Tem pessoas aqui nessa noite. A sua vida vai dar um boom se você liberar perdão. Tem coisas travadas no mundo espiritual sobre você, até você perdoar ou liberar perdão. Pastor, mas a pessoa está muito distante. Se você pode, manda um zap. Fulano de tal, estava orando por você. Ora primeiro, né? Estava orando por você. Você está perdoado. Deus te abençoe. Fulano de tal, eu estava aqui e vi que eu cometi alguns erros com você. Me perdoa. Vá para o espelho nessa noite, tranca a porta do seu quarto, olha no espelho e converse com você mesmo. Alain, você está perdoado, porque Jesus te perdoou. Talvez você vai ter que ter esse tipo de conversa. E aí Deus, aleluia, decanta a lavaçuia da lavabás. Deus vai trazer um novo sobre nós.
Deus vai derramar a bênção dele sobre nós. As portas vão se abrir, curas vão acontecer. O novo de Deus virá sobre a sua igreja, para louvor e para a glória do nome do Senhor. Quando eu digo igreja, estou falando desse prédio, irmão. Isso aqui é templo. Igreja sou eu, igreja é você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nessa noite, ó Deus, clamar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Pai querido e Pai amado, nós pedimos ao Senhor nessa noite perdão pelos nossos pecados. Pai querido e Pai amado, nenhum de nós poderemos pagar a nossa própria dívida, mas a nossa dívida foi paga por Jesus Cristo nosso Senhor. Pai, nós podemos ter convicção de perdão que recebemos, ó Pai, pelo senso do perdão que nós damos.